Olá pessoal, hoje é dia de dicas para narrar aventuras e a aventura de hoje, na verdade, é uma mini campanha. É a Dragon of the Ice Spire Peak. É a mini campanha que vem na caixa Essential Kit, que a gente já fez review aqui no canal e vai estar aparecendo no cardzinho aqui em cima. Essa mini campanha é muito interessante porque ela tem um apelo bem legal de nostalgia. Então é uma sequência de aventuras que traz muito do cerne mesmo do jogo, né? Dungeons and Dragons, da ideia de fantasia medieval, se aventurando por lugares desconhecidos e ajudando pessoas. Ao mesmo tempo que, apesar dela ter essa pegada nostálgica e mais pé no chão, pensando, né, num ambiente de fantasia medieval, ela também é muito bem escrita. Então tudo que acontece ali, tudo que tá rolando, né, no cenário aqui dessa mini campanha é muito bem estruturado, então faz com que atraia também jogadores que já experimentaram campanhas ou aventuras aí mais complexas, beleza? Antes de entrar nos detalhes, a gente vai falar de 3 dicas aqui para ajudar a mestrar essa aventura, né, essa mini campanha, como eu gosto de chamar, porque é uma sequenciazinha de aventuras. Eu gostaria que vocês deixassem o like para não esquecer aí até o fim do vídeo e seguirem o canal, caso ainda não sigam, para dar essa fortalecida. Tem muito conteúdo aqui, não só de RPG, tem sessão de RPG, dicas, reviews de miniaturas, HQs e um monte de outras nerdices por aí, beleza? Bom, começando, porque né, eu fiz questão de falar de mini campanha. Esse livro, né, que vem a aventura Dragon of Ice Spire Peak, ela compõe a caixa do Essential Kit e ela leva os jogadores do nível 1 até mais ou menos o nível 6 ou 7, tá? Isso depende um pouquinho porque ela é composta por várias pequenas aventuras, né, dentro desse cenário, que podem ir sendo cumpridas à medida que os jogadores avançam na história, mas não tem uma sequência muito linear. Então, dependendo das escolhas, do quanto os jogadores forem explorando, pode ser que eles cheguem ali até o nível 7 mesmo, ou terminem perto do nível 6, tá? Eu vou falar um pouquinho só da estrutura dela antes de entrar nas nossas 3 dicas, porque é importante ter uma ideia da diferença, né, que a gente vê no material aqui mais simplificado, no sentido de não ser uma campanha de fato, né? Mas ainda assim ter mais do que elementos do que uma simples aventura. Essa mini campanha, ela explora uma região bem específica ali da Costa da Espada, que é a cidade, né, que está sendo reconstruída, a cidade de Phandalin, e ela vai expandindo o conhecimento dos jogadores para os arredores dessa cidade. Então eles começam na cidade, talvez ali para aproveitar, né, como o lugar ele está sendo reestruturado com a ajuda, né, de 2 grandes cidades, de Neverwinter e de Waterdeep. O lugar tem atraído muita gente, então a princípio aqui a principal atividade de Phandalin é a mineração, então isso tem atraído aí novos colonos e era um local que já foi uma cidade bem importante ali para os humanos, nesse lugar mais ermo, que era Phandalin, e depois de um ataque de orcs lá, o lugar foi todo destruído alguns anos atrás e agora esses colonos estão tentando reestruturar. E a estrutura da aventura leva isso muito em consideração, né? Dá para sentir o quanto aquele lugar ainda é um lugar bem selvagem, bem, né, afastado e que está precisando realmente de aventureiros para ajudar. E quando os jogadores se envolverem com isso, eles vão começando a ter uma visão mais ampla, né? Vão ganhando mais horizontes, os níveis vão representando essa questão deles irem explorando cada vez lugares mais perigosos e um pouco mais distantes, para culminar no que deve ser o grande momento dessa mini campanha, que está estampado aqui na capa, é o combate, né? Enfrentar o grande vilão dela, que é esse dragão branco jovem. Mais um elemento que leva, né, essa mini campanha a ter uma questão bem nostálgica e clássica de fantasia medieval, afinal aqui o vilão vai ser um dragão, invariavelmente os jogadores vão acabar enfrentando ele, e tem uma série de masmorras, tá? Então essa é meio que a estrutura dela. Começa ali naquela cidadezinha, vai ser meio que o ponto de partida sempre para os jogadores, e eles também vão usar ela ali para recuar, pegar recursos, interagir e ir para uma nova aventura. Então eles vão acabar tendo essa sensação mesmo de estar fazendo parte dessa nova colonização e ajudando esse local, ok? Vamos para as dicas então, tá? A estrutura do livro é bem simples. Quem já leu, né, ou acompanhou livros de campanhas vai perceber que para essa é bem tranquilo. Ele começa falando um pouquinho sobre a aventura no geral, então tem muito disso que eu falei aqui dessa estrutura, tá?
Como ela vem no kit essencial, né, que já vem com as regras, é meio que um kit pronto para você sair jogando, essa aventura no livro aqui ela fala um pouquinho de regras ou te direciona para as regras no livro de regras que já vem nesse kit. Então ela usa coisas limitadas, você não vai ter todas as opções de classes, raças e habilidades que você tem com os livros de suplementos. Mas a vantagem é que tudo já vem na caixa, como a gente viu no review, tá? Bom, a primeira dica, e acho que a mais importante, aqui representada pela imagem de Phandalin, é uma dica para o narrador ou para a narradora, né, que vai conduzir essa mini campanha, é conhecer Phandalin e dar vida a Phandalin, tá? Aqui nós vamos ter um mapinha de Phandalin. Esse mapinha, ele vai acabar ficando quase memorizado aí na cabeça dos jogadores, porque como essa aventura ela gira em torno desse pequeno universo, né, que seria essa cidade, tudo que eles precisam, as interações, tudo vai começar a partir daqui. Então, na descrição aqui no livro, nós temos a descrição dos lugares mais importantes de Phandalin. Então tem a casa do prefeito, tem uma casa de meio que de câmbio, assim, não câmbio mesmo, mas é onde você pode levar minérios, né, encontrados e vender. Tem um abastecimento, então como se fosse um grande empório. Tem uma taverna, né, uma estalagem. Tudo isso, né, parece bem básico, né, quando eu cito aqui, meio que vai ter tudo isso ali numa vila, numa cidade, ainda mais num lugar ermo, mas cada uma delas tem uma descrição aqui dentro, né, da aventura, fala um pouco do dono daquele lugar e fala meio que o objetivo daquele lugar. E ela dá alguns pequenos detalhes que você pode usar para incrementar e dar vida de fato a Phandalin. Então minha primeira dica é essa: usa a descrição que está aqui na aventura, mas vai um pouco além. Tenta dar vida de fato a esses NPCs e esses locais que estão aqui na aventura. Por quê? Os jogadores vão revisitar esses lugares várias vezes. E se eles só forem meio que videogame, entrar e comprar e sair, ou entrar, falar alguma coisa de uma quest e sair, você vai perder muito da possibilidade de interação que os NPCs desses lugares têm. Então, um exemplo. O Empório aqui, que ele é um empório de um grupo, né, de mercadores de uma cidade distante, de Artar, cita isso aqui na aventura, mas também ele tem ali, né, ele fala algumas coisinhas de um background com o Zentarim, então tem a importância, né, a líder ali, a chefe desse empório, ela tem essa ligação. E isso abre uma gama bem legal para você ir um pouco além do que só tá aqui. Então pode ser que alguns dos jogadores tenham algum background com o Zentarim, né, essa organização ali mais sombria de Forgotten Realms, ou não, ou pode ser que essa líder aí, né, desse empório tenha outras intenções. Então você pode criar um pouco em cima disso, aproveitando essas pequenas pílulas, né, de informação, essas sementinhas que são plantadas aqui. Desde o dono da estalagem, tem um templo, né, a única instalação ali ligada à religião é um templo bem simples para Timora, que foi feito com escombros, né, de ruínas próximas dali. Então, é uma coisa bem simples, mas a gente pode capitalizar em cima disso. Como vai ter muito essa ida e vinda Phandalin resolvendo as coisas, dar vida a essa cidadezinha vai ser muito importante. Então minha primeira dica é essa: dedica um tempo aqui de leitura, né? Quem for narrar a campanha, né? Conduzir essa mini campanha e tenta acrescentar o máximo possível de opções, possibilidades com base no que você vai ver registrado aqui, tá? Isso é bem legal. É quase. Eu mestrei, né? Eu narrei essa mini campanha lá no canal do Contos Lúdicos. E foi muito legal ver o quanto os jogadores tinham meio que na cabeça, assim, o lugar, né? O mapa de Phandalin, aonde ir, com quem falar, as interações para fazer. E depois as pequenos laços que eles foram criando com esses NPCs. E isso é muito, né? De ir um pouco além, de não só descrever o lugar e falar o que os jogadores podem conseguir naquele lugar, mas dar essa vida, né, dar esse extra. E aí pode ser também ter uns maneirismos, talvez, para os NPCs ali, os donos dos lugares, enfim, criar situações que possam tornar memoráveis essas idas e vindas. Dando continuidade, né, Phandalin é o hub, né, principal, é o centro ali, que vai ter as idas e vindas dos jogadores. Porém, na estrutura aqui da aventura, eles sempre vão sair de Phandalin para ir seguir nas quests. E nisso tem um elemento assim muito
básico, muito clássico de fantasia medieval, que é ter ali em Phandalin um local de anúncios, né, onde o prefeito, né, da cidade, ele vai lá, coloca essas quests, né, disponibiliza essas aventuras com ofertas de ouro ou de itens, né, para quem conseguir cumprir. Então a ideia é que os jogadores vão até lá, nesse local público, vejam, né, as opções que tem ali, né, os problemas que estão ocorrendo na região e peguem a aventura, né, peguem a quest, completem a quest e depois voltem para pegar a recompensa. A princípio vai ter, se eu não me engano, 3 missões já lá, assim que eles chegam em Phandalin, né, já adequadas ali àquele primeiro nível, e depois as coisas vão escalando para mais opções. Como eu disse aqui de, né, trazer vida a Phandalin, né, criar todo esse ambiente, porque eles vão estar sempre indo e vindo lá. A segunda dica é entender os arredores, tá? Para esse entender os arredores, eu vou até voltar um pouquinho, porque deixa eu ver se tem aqui ou não. Aqui. Aqui a gente tem o mapa da Costa da Espada, então tem a marcação, né, de Phandalin, do lugar aqui, ó, do assentamento. Deixa eu ver, que tá com reflexo do Phandalin por aqui, ó. E todos esses lugares com X ou marcações no mapa são ou locais de quests, locais provavelmente na aventuras que os jogadores vão visitar, ou algum marco que é citado, eles podem passar por lá e pode ter alguma coisa lá. Então a segunda dica é entender os arredores. A princípio, né, para começar a conduzir essa mini campanha, você não vai precisar ler todos os detalhes de cada uma dessas aventuras, porque elas constituem sempre aquele formato padrão, né, de Dungeons and Dragons. Vai ter uma dungeon, dentro da dungeon tem os locais, então tem a descrição de cada coisa, né? Você vai ali à medida que vai explorando a dungeon em si, né, que não necessariamente é uma dungeon, mas às vezes é uma casa, às vezes é uma torre, ou é uma masmorra de verdade. Mas os pequenos detalhes, geralmente você vai estudá-los e prepará-los antes da sessão, né? Já tendo ideia dali para onde os jogadores vão. Mas cada um desses lugares tem uma pequena historinha, tem algum elemento que vai fazer a diferença para quando os jogadores estiverem descobrindo isso. Então, o importante ali no início é que quem for conduzir nessa mini campanha leia esses lugares e entenda um pouco a relação, né, de poder, a relação de interação entre eles. Por que isso? O grande plot, né, da campanha, né, da mini campanha, é enfrentar o dragão. Só que isso não vai estar muito, apesar de, óbvio, tá aqui na capa, né? Isso na narrativa não vai estar presente a todo momento. Não vai ser toda hora que vai ter o perigo do dragão. Ela começa, né, como um rumor, as pessoas começam a comentar que estão avistando esse dragão branco sobrevoando ali as montanhas perto de Phandalin, mas a simples presença dele já desencadeou um monte de outras coisas. Então, quando ele chegou nessa região e ele dominou o lugar que acaba virando o lar dele, que é uma ruína antiga, ele expulsou toda a tribo de orcs que estava lá. Ele matou o líder dos orcs e com isso os orcs debandaram, alguns ficaram lá sobre o jugo dele, mas a maioria debandou. Por terem debandado, os orcs começaram a ocupar outras ruínas. E isso começou a afastar também outras criaturas. Então tem uma mantícora também que eles podem encontrar no começo, que tá fugindo do dragão. O fato desses orcs que fugiram se refugiarem em outro lugar, eles começam a buscar vingança e aí eles se voltam para Talos, né, que é um deus ali maligno, mais destrutivo, deus das tempestades. E essa associação que eles começam a fazer com um grupo ali mais focado e mais maligno de fato ali de uns orcs metamorfos, começa a afetar instalações, né, pessoas dentro da floresta que está próxima de Phandalin. Então, assim, eu fiz um resumo bem rápido só para entender o quanto, né, a vinda do dragão, a presença dele ali começa a mudar todo o ecossistema em volta, e esse ecossistema você tem que ter na narrativa, né, essas mudanças para o clima começar a levar para esse possível, né, enfrentamento com o dragão. E para poder fazer isso, é legal que quem for conduzir a mini campanha tenha muita noção desses lugares, porque você pode trazer isso, né, na narrativa com antecipação, em conversas com os NPCs,
conversas com viajantes, como o Phandalin acaba sendo um local ali de, né, quase um posto avançado para essa região mais erma e ele está se reestruturando, vai ser normal ter mineradores que estão indo lá para as montanhas, né, coletam os minérios, voltam para Phandalin para vender esses minérios, né, para fazer escambo, trocar. Então essas idas e vindas colocam eles em contato com tudo isso que está mudando na região. Então, conhecer um pouquinho da história dos lugares, mesmo que não os detalhes da dungeon em si, vai ser muito importante para conseguir colocar esse lugar e mostrar cada vez mais vida, tá? Então, a segunda dica é essa: conheça os arredores. São vários locais, todos eles têm uma história legal e um motivo legal. Quando você, né, estiver fazendo a leitura, né, para narrar, vai ter sempre esse overview aqui. No comecinho da aventura tem um resumo de todos os locais, mas nesse overview aqui tem esses detalhes que eu falei. E eles vão ajudar porque alguns têm uns NPCs que são bem interessantes e o que se desenrola, né, durante a aventurinha também vai estar localizado ali. Então é bem legal dar uma lida, ficar bem ciente dos arredores desses locais que os jogadores poderão ou estarão visitando, né, ao longo da aventura. E depois, quando eles estiverem perto de ir para aquele lugar ou tiverem sinalizado, né, que vão para lá, por conta dessas questzinhas que ficam disponíveis lá em Phandalin, aí você pode ler os detalhes e preparar a aventura daquele dia. Tá? Mas é bem importante ter esse conhecimento dos arredores, então fica aí a dica número 2. E a terceira e última dica aqui para conseguir narrar essa mini campanha é tornar os aventureiros, né, tornar o background dos aventureiros relevante para o que está acontecendo. Então, para que eles se sintam mais próximos da história, né, interagindo mais, não apenas fazendo o trabalho de ir lá, faz a missão, volta, pega a recompensa. Por que eles vão estar fazendo aquilo, né? Eles têm algum outro objetivo, é mais altruísta, então eles estão ali realmente querendo ajudar aquelas pessoas que estão tentando criar, né, reestruturar essa cidade antiga. Eles estão ali em busca de algum tesouro, eles estão ali porque podem ser agentes de Waterdeep ou de Neverwinter interessados de que Phandalin se sustente e vieram lidar com essas ameaças. Eles têm parentes aqui no lugar, outros colonos, né, que estão tentando restabelecer. Enfim, tem várias opções e a partir do momento também que você tiver feito a leitura desses locais ao redor, eles vão te trazer também dicas de como inserir o background dos jogadores no geral, mas eu acho que é bem legal antes, né, no momento ali da preparação, da criação dos personagens, que você, né, narrador ou narradora, já traga a opção, né, já traga momentos para os jogadores terem esses laços com o cenário. Isso vai fazer não só com que eles se importem mais com aquilo que eles estão fazendo, como também com que a interação com os NPCs e momentos ali da mini campanha que eles vão tomar decisões e vão interagir com pessoas importantes faça cada vez mais sentido. E tem meio que espaço para tudo, tá? Desde do grupo mais clássico e altruísta, né? Os heróis mais padrão, pensando de uma maneira assim, D&Dística, até mesmo ir um pouco fora da curva, né? O dragão tá ali, o dragão é uma ameaça para aquele lugar, mas e se os jogadores tiverem algum interesse escuso, né, que aquele lugar não prospere, ou se alguma outra organização queira que de fato o Phandalin, né, essa nova reestruturação não vá para frente, pode ter algum agente ali entre os jogadores tentando entender esse interesse, quem sabe uma aliança com o dragão, não sei, tô viajando aqui, mas você também pode trazer uns plots assim bem legais para dentro dessa mini aventura, que apesar, né, de ter esse formato, como eu falei, essa pegada mais básica, talvez, né, mais clássica, mais nostálgica, mais simples, apesar de que, como eu disse, eu não acho ela simples por conta de toda essa estruturação que eles fazem do ambiente para mostrar o quanto uma única criatura, né, poderosa ali num lugar mais afastado, mais ermo, consegue mudar toda o ambiente, a geografia, não a geografia, né, mas consegue mudar toda a estrutura ali daqueles que já viviam ali, sejam, né, criaturas, monstros como a mantícora que eu citei, ou até mesmo outras vilarejos ou outras organizações como os orcs, os anões que estão explorando as minas por ali também começam a ter problemas e os jogadores podem ajudar. Então acho que é bem interessante nesse ponto e foi muito divertido narrar essa aventura
para jogadores que já conheciam, né, bastante D&D, mas puderam voltar um pouquinho às origens e fazer nessa mini campanha jogando, passando as quests, pegando o tesouro, ajudando às vezes a economia local, interagindo com os NPCs. Foi bem legal. Espero que vocês consigam também trazer isso para a mesa de vocês com essas 3 dicas aí que eu trouxe para narrar essa mini campanha, beleza? Espero que tenha sido útil. Quem curtir, deixa o like aí, fortalece o canal e sigam para não perder essa e outras dicas aí no futuro, beleza? É isso aí, obrigado pessoal, até mais, tchau.